A graça e a paz do Senhor Jesus, a toda a amada igreja, congregação, todos os queridos irmãos e amigos que sempre estão aí atentos, a essa palavra, a esse momento que Deus nos concede. E eu já agradeço a Deus em primeiro lugar e a você por permitir eu chegar até aí a sua casa para levar essa palavra santa de Deus. Espero que esse momento esteja sendo aí um momento de muita paz, de muita alegria, de muita proteção de Deus para você, toda a sua casa, toda a sua família. Querido e soberano Deus, queremos elevar nossa voz ao teu trono, Pai, e apresentar em oração, Deus, este momento onde nós iremos compartilhar a tua palavra, passar para o teu filho, para a tua filha, meu Deus, para aquele que está sedento de receber uma palavra bíblica, uma palavra do Senhor. Nós colocamos à tua disposição, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar através de nós, meu Deus, uma palavra que venha fortalecer e nos ajudar a compreendermos melhor, Senhor, a tua boa e perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Pai Santo e Eterno, nos abençoa grandemente, abençoa agora o teu servo e a tua serva que está aí do outro lado para receber a tua palavra e aquele, meu Deus, que deseja ser abençoado pela tua palavra, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial cada um de nós. Neste momento, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, eu quero junto com você meditar na palavra de Deus, aproveitar essa rica oportunidade, sempre é motivo de gratidão a Deus, por termos o privilégio de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus, e a palavra do Senhor é que traz a fortaleza para a nossa alma, e o desejo meu neste momento é que você se fortaleça e vamos aprender a conduzir a nossa vida de uma forma melhor na presença do Senhor, amém? É um desafio que nós temos. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, passagem bastante conhecida, mas é a passagem que nós iremos usar como base para aquilo que iremos falar. Quero falar sobre a nova vida em Cristo Jesus. Então, pega aí a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 19. Fala sobre Zaqueu, publicano, certo? Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Baseado nesse texto, quero passar para vocês aqui uma mensagem, estudar um pouquinho a palavra, falando sobre a nova vida
em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Né? Então, existe uma mudança, depois que nós temos uma experiência com Jesus, uma mudança de vida, tem que haver uma mudança. E o que nós queremos estudar hoje com você é exatamente voltado para os ensinos que há no Novo Testamento acerca dessa nova vida em Cristo. Então vamos observar aqui, principalmente no Novo Testamento, alguns ensinamentos que vai falar sobre essa nova vida, para que possamos ser sal e luz. Todo cristão deve compreender que professar o cristianismo não é simplesmente fazer parte de uma confissão religiosa. Não é só isso, irmãos. Não é só confessar o nome de Jesus, fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade. Vai muito mais além do que isso. Então, para salgar, para brilhar, o cristão deve compreender o que na verdade é essa nova vida, o que é viver o cristianismo. Então, muito mais do que uma religião, muito mais do que uma vida religiosa, do que uma religiosidade, certo? É o cristão assumir um novo estilo de vida que se curva diante da palavra de Deus. Então, é uma questão de nós nos curvarmos diante da vontade de Deus, diante da palavra de Deus. Isso é cristianismo, é renúncia, é entrega, é uma troca, é uma vida com Deus diária. Todo dia temos essa responsabilidade. Então, diante desse tema, a nova vida em Cristo, que fala sobre esse novo estilo de vida, todo cristão tem que viver. Nós vamos aqui falar sobre 2 pontos. A nova vida, resultado de mudança interior, esse é o primeiro ponto. E depois vamos ver a nova vida é mostrada através das atitudes. Né? Então são 2 pontos interessantes para a gente tratar neste momento, para a gente conversar um pouco. Primeiro, a nova vida, resultado de mudança interior. Como já falei aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai fazer que assim alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas e velhas já passaram, é uma novidade de vida. Que é a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você. Então, os textos do Novo Testamento são enfáticos, são muito assim diretos ao revelar que a vida cristã é autêntica quando há mudança na natureza humana. Expressões como nascer de novo, nova criatura, ser regenerado, revela que viver o cristianismo é passar por um processo de transformação radical. Então, se alguém deseja viver o cristianismo, se alguém deseja servir a Cristo, tem que passar por uma mudança radical. E essa mudança ocorre quando o homem ele se submete, ele se coloca diante da vontade de Deus e andando de acordo com a palavra de Deus. Então começa esse processo aí de novo nascimento, de regeneração, e o homem se torna uma nova criatura, trabalhado pela palavra de Deus. João 3, versículo de número 3, Jesus vai dar uma resposta para Nicodemos, que a palavra fala desse encontro, desse homem com Jesus, e a resposta de Jesus é essa: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus.
Aí nós vamos ver no Novo Testamento, exatamente em João capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 15, o Senhor mostrando para aquele homem, né, que era uma autoridade judaica, que ele foi ter com Jesus, ele visitou o Senhor Jesus, e ele gostaria de compreender sobre essa questão dessa mudança, porque ele via que em Jesus havia algo assim diferente, sobrenatural, porque ele mesmo disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for da parte de Deus. E ali nasceu aquela curiosidade muito grande no coração dele, para que ele pudesse compreender e conhecer Jesus mais de perto, e entender aquela mensagem que ele pregava. E Jesus vai dizer para ele, falar para ele sobre essa questão do novo nascimento. Em 1 de Pedro 1, versículo 23 diz: olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva, certo? E que permanece para sempre, a palavra de Deus. Então o que nós percebemos é o que vai gerar esse novo nascimento, é a palavra de Deus na vida do homem, certo? Então esse novo nascimento é gerado através da palavra do Senhor. Então o texto de João, capítulo 3, depois você pode aí ler na sua casa, a partir do versículo 1 até o 15, narra exatamente a visita dessa autoridade, chamado Nicodemos, né, que estava interessado na salvação. Estava interessado, ele queria entender esse processo, essa mudança que ocorre na vida do homem. E no diálogo o Senhor falou acerca da necessidade desse novo nascimento para Nicodemos. E como porta de entrada para o reino de Deus, que é exatamente essa decisão que o homem tem que tomar, de entregar o coração, a vida ao Senhor Jesus e compreender a mensagem do Evangelho. Então Nicodemos teve dificuldade para entender o ensino de Jesus. Talvez muitos cristãos, assim como Nicodemos, não consigam compreender a essência, né, do ensino de Jesus acerca do novo nascimento, e por isso não desfrutam da plenitude da vida que Cristo oferece. Muitas pessoas têm uma vida de religiosidade, muitas pessoas até interessantes, não é? Porque são pessoas que buscam uma vida diferente, pessoas que muitas delas têm princípios que aprenderam com os seus pais, mas que têm a necessidade de ter essa certeza, porque não é pelo fato da pessoa ter princípios ou ter uma vida boa, que considera uma vida boa. Às vezes a pessoa é bem casado, tem uma família, tem filhos, cria ali com educação boa, mas precisa ter um encontro com Deus, né? Aí tem que entender a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Porque às vezes só em a pessoa se sentir muito boa já é um certo impedimento. Era o caso daquele jovem rico, né, que se achava tão bom. E na verdade, quando o Senhor mostrou para ele a necessidade de mudança real para ele, a renúncia que ele tinha que fazer, ele preferiu continuar a sua caminhada e não entregar ao Senhor Jesus a vida dele, né? Então, há uma necessidade de mudança. Dentro dessa palavra que o Senhor diz para Nicodemos, já que ele tinha tanta curiosidade sobre a salvação, então o Senhor vai falar para ele exatamente algumas atitudes que ele deveria tomar. Então a nova vida resulta numa mudança interior. Começa com uma mudança interior. Então essa necessidade de mudar, a possibilidade da mudança e a concretização da mudança. Nicodemos tinha que entender esses 3 passos. Primeiro, a necessidade da mudança. Jesus falou em novo nascimento porque a natureza humana é má. Por mais que a pessoa
ache que é uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que a natureza humana é má, ela tem que passar por uma mudança, por uma regeneração. O pecado corrompeu, escravizou a vontade do homem. Romanos capítulo de número 6 e o versículo de número 20 fala exatamente sobre isso aí. Ninguém pode declarar justo por mais religioso que ele seja. Em Romanos 3, versículo 10, eu vou passar aqui para você, diz assim, e o versículo 12, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então ninguém pode se declarar justo, por mais religioso que a pessoa seja. A imagem de Deus no homem, ela foi desfigurada exatamente por causa da desobediência de Adão, por causa da desobediência do homem. Então a natureza do homem foi corrompida. A imagem de Deus no homem foi desfigurada. Do coração humano procedem os maus desígnios, e a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 19, que é do coração do homem que procede os maus desígnios, os homicídios, adultérios, a prostituição, certo? Furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então todo homem, por mais religioso que ele seja, ele precisa ter um encontro com Jesus. Nicodemos era um homem religioso. Ele precisa de mudança. Essa mudança não é uma mudança externa, ela começa lá no interior, ela começa lá dentro da alma do homem, dentro da vontade, dentro do coração, da mente do homem. Então há uma necessidade dessa mudança, e Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer, ser gerado de novo pelo poder da palavra de Deus. A possibilidade da mudança, apesar desse quadro negativo, ninguém precisa viver sob o jugo do pecado. Em Romanos 6,14, a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, você tem essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de viver pela graça de Deus. Nós temos a oportunidade de não viver mais sobre o domínio do pecado, porque a Bíblia diz, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Então o homem, quando ele procura mudar, quando ele procura compreender o plano de Deus para a vida dele, então ele vai mudar. Ele muda a sua concepção em relação a Deus, em relação à palavra, em relação ao plano que Deus tem estabelecido para o homem, que é somente através de Jesus. Certo? Então, a imagem do homem é restaurada, a personalidade, a vida do homem é restaurada, e esse pensamento, essa imagem que foi corrompida através do pecado de Adão, que gerou na vida do homem, né, que trouxe maus desígnios no coração do homem. Por que existe, irmãos, tanto homicídio, tanto adultério, né, tanta prostituição, tanta roubalheira, tanto engano, falso testemunho e tanta blasfêmia contra Deus? Estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm um mínimo de temor, né, de se posicionar de uma forma falsa contra, muitas vezes, o seu amigo, contra o seu irmão, pessoas que não têm dó e nem pena quando elas querem levantar um falso, quando elas querem julgar alguém, quando elas querem, de alguma forma, manchar a história de alguém. E isso faz parte de uma mente corrompida, de um coração perverso, né? Mas aí a Bíblia diz que nós não devemos viver a vida assim, não, porque o Senhor, Ele tem estabelecido para nós a graça de Deus. Deus preparou uma nova vida na graça
que é o Senhor Jesus, com o coração lavado, com o espírito recriado, com uma alma, aleluia, renovada, um coração novo na presença do Senhor. Então tem essa possibilidade de mudança, sim. Se o homem quiser, ele pode mudar, certo? Então, apesar desse quadro negativo, ninguém precisa viver debaixo desse jugo, não. E a fonte da restauração está na ação do Espírito de Deus, olha, do Espírito Santo de Deus. Se você quer saber, né, qual é a fonte da restauração, como é que eu posso ser restaurado? Como é que eu posso ter uma mente nova, uma vida nova, um coração novo? Está ligado à ação do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, certo, na vida do homem que se entrega, que acredita. E Paulo, o apóstolo Paulo menciona lá na palavra de Deus, olha, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Tito 3, versículo 5, fala sobre isso. Estando morto em seus delitos e pecados, o pecador recebe vida pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida dele, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Efésios 2, de 1 a 3, João 16, 8, vai falar sobre isso. Quem convence o homem do pecado? É exatamente o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então você se dispõe a receber a palavra, a ouvir a palavra, e o Espírito de Deus vai convencer este homem, por mais pecador que seja. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, mas eu estou aqui para dizer para você que tem uma porta aberta, tem uma oportunidade de mudança, como o Senhor deu essa oportunidade para Nicodemos e dá para mim, para você e dá para ti também, né? Você que está recebendo esta palavra, há uma possibilidade de mudança. Talvez você se encontre de uma forma que você diz, mas não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim. Tem sim, Deus pode mudar a sua vida. Deus mudou a vida, Jesus mudou a vida de Zaqueu, na leitura que a gente leu. Então, aliada à ação do Espírito de Deus, está a palavra de Deus, que é chamada de semente incorruptível pelo apóstolo Pedro e apontada como sendo o instrumento pelo qual seus leitores haviam sido gerados de novo na presença do Senhor. Glória a Deus, que maravilha. Somos gerados pelo poder da palavra de Deus, gerados novamente através da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Então essa palavra, quando ela é entregue, pregada, anunciada, ela gera no coração daquele que crê, né? O coração tem que estar aberto para que você possa receber a palavra. E aí essa palavra, como uma semente incorruptível, ela vai gerar na vida, no coração deste homem. Por isso que Jesus fala da semente lançada na terra fértil, numa terra boa, e ela vai gerar o fruto para salvação, para libertação, para cura da alma, para transformação de um coração, muitas vezes ali endurecido, né? Pedra, o coração já ali com tanta coisa ruim, mas aí essa semente vai gerar e transformar esse coração de pedra em um coração de carne, através da semente incorruptível, que é a semente da palavra de Deus. Amém? Na vida, no coração do homem. E Pedro fala, 1 de Pedro 1, versículo 23, fala sobre essa semente incorruptível. A concretização da mudança. Embora Deus dê todos os passos para redimir o pecador e transformar a sua vida, Deus tem dado todos os passos. Ele mandou o seu Filho, ele deixou escrita a Bíblia Sagrada, a sua palavra, e olha que a Bíblia tem sido perseguida por muitos séculos, foi queimada, tentaram destruir, mas é o livro mais vendido e é o livro mais atual do que o jornal de hoje, como a gente sempre fala. Então Deus, irmãos, ele tem
ele deu todos os passos para que o homem, o pecador, seja redimido e transformado. A sua vida, tenha a sua vida transformada. As Escrituras deixam claro que não há mudança sem que o homem tome a decisão de abandonar o pecado e aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Essa foi a ênfase do apelo de Jesus. Se alguém quiser vir após mim. Então, todos os passos, todos os meios, tudo o que é necessário para que você tenha uma nova vida, para que você desfrute de uma vida nova na presença do Senhor, Deus já preparou. Mas agora precisa que o homem dê um passo. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, é um convite. Deus não obriga ninguém. Ele faz o convite, ele prepara tudo para que o homem encontre paz e tenha uma vida nova na presença dele. Então a mesma ideia de responsabilidade pessoal no relacionamento com Deus encontra-se no capítulo 17 lá de Ezequiel, depois você pode conferir. O novo nascimento ocorre como fruto do reconhecimento de que a vida está imersa no pecado e de que é indispensável a operação poderosa de Deus para a restauração. Enquanto o homem, ele não reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de perdão dos pecados, não vai conseguir ter uma vida nova, uma vida restaurada na presença de Deus. É isso que Nicodemos precisava entender. Era isso que Zaqueu precisava compreender. Ele queria conhecer Jesus. Ele subiu naquela árvore. Mas Jesus manda ele descer e diz, hoje me convém pousar na tua casa. Porque Jesus veio para o pecador. Ele precisava compreender que para ter uma vida nova, a mudança tinha que começar lá de dentro. A atitude dele, mudança. E tem possibilidade para mudança porque tem a graça de Deus para nós. E a concretização da mudança é exatamente no momento em que o homem reconhece que é um pecador. O homem vai dizer, eu sou um pecador. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso reconhecer que só em Jesus, só através da palavra, é que eu posso mudar a minha vida. Então esse é o primeiro ponto, começando lá de dentro. Essa mudança resulta de uma mudança interior. Não adianta, irmão, mudar a roupa, né? Mudar a aparência, vestir uma capa de santo, né? Mudar a voz, deixar a voz bem mansa, bem calma, mudar a aparência, porque não é dessa forma. Tem que começar lá de dentro para fora. A palavra de Deus vai moldar e vai começar trabalhando lá dentro do coração e da alma do homem. Segundo ponto, a nova vida é mostrada através de atitudes, certo? Após o novo nascimento, são vistas mudanças, né? As pessoas vão ver uma mudança. A pessoa vivia na droga, ela deixa a droga, ela vivia viciada no cigarro, ela deixa o cigarro, ela vivia na prostituição, ela abandona a vida de prostituição, ela vivia na cegueira espiritual, adorando e se prostrando diante de um Deus morto que não pode fazer nada. Ele vai trocar a idolatria pela adoração sincera ao único Deus verdadeiro, porque só Ele desceu do céu, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, só Ele venceu a morte. Todos os demais que morreram por amor a Ele, né, que serviram a Ele com piedade, com alegria, com vontade, foram homens e mulheres santos, mas eles não querem, nem se eles estivessem vivos, jamais receberiam a adoração, porque todos eles transferiram a glória e a honra ao Senhor Jesus, porque Ele sim, a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser oferecido ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, né? Então, enquanto o homem não reconhecer isso aí, colocar Jesus como centro da vida dele, então ele precisa de uma transformação. Ele precisa compreender. Então a nova vida é mostrada através das atitudes. E essa atitude o homem já começa a tomar na hora que ele entende, na hora que ele recebe Jesus na vida dele.
ele já vai começar ele vai começar a tomar essa atitude, e as pessoas vão ver essa mudança. Algumas são instantâneas. Aconteceu, irmãos, ali com Zaqueu. Ele disse: Senhor, olha, eu vou devolver quadruplicado tudo aquilo que eu roubei. Porque os homens que estavam olhando para aquela cena diziam: olha, ele está na casa de um pecador. E Jesus disse: eu vim para salvar o pecador, eu vim para o doente. Enquanto o homem acha que é o tal, ele não vai encontrar salvação. Mas na hora que Nicodemos procurou Jesus, é porque ele precisava da salvação. Na hora que Zaqueu procurou Jesus, é porque ele precisava de uma mudança, né? Então, olha, na vida de alguns é instantânea, acontece de imediato, certo? Essa mudança. Outros ocorrem paulatinamente. Tem pessoas que começam a ouvir a palavra e vão estudando a Bíblia e vão mudando de uma forma bem paulatina, vão mudando de uma forma gradativa, e assim Deus também vai agindo na vida deles, né? Então, mas são transformados. A vida é transformada. Portanto, se não há transformação na vida, não houve conversão. Tem que haver transformação. Ou de uma forma radical, ou de uma forma bem gradativa, mas tem que haver mudança, senão não tem conversão. Nem todos os que estão na igreja passam por uma mudança radical. Como exemplo, há o caso de Simão Mágico. No Novo Testamento, ele abraçou a fé, foi batizado, no entanto, não tinha um coração reto diante de Deus. Olha o que diz aí a palavra, certo? Quando a Bíblia fala sobre Simão, em Atos 8, versículo 13, diz que esse homem creu, olha, até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo, ele ficou seguindo ali no meio dos irmãos, né? Andando com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e ele ficava ali atônito. E teve um momento que o Senhor manda, né, que vai Pedro e outros ali para ajudar naquela obra, e a Bíblia diz que eles oraram, e o Espírito Santo de Deus desceu naquele momento e batizou muitas vidas com o Espírito Santo. E Simão estava tão atônito, ainda não tinha sido trabalhado ainda por Deus, estava ainda na carne, como se diz, e quando ele viu aquilo ali, ele foi oferecer dinheiro para que os apóstolos liberassem aquele poder para ele, para que ele também pudesse colocar a mão sobre as pessoas, elas serem ali batizadas com o Espírito Santo e serem ali impactadas por Deus. E aí ele vai ser repreendido duramente, porque o poder, a glória de Deus se manifesta não através de dinheiro, através de troca, mas através de um coração contrito e aquebrantado na presença do Senhor, né? Então, tem que ter uma mudança, irmãos. Não é com ouro, não é com prata, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é o coração e a alma dedicada ao Senhor. Então, alguns parâmetros que nos ajudam a entender o alcance da transformação trazida pelo novo nascimento. Nova natureza, mente, coração transformado, primeiro. Segundo, mudança de atitude, tem que mudar as atitudes. E por último, testemunho na comunidade. A nova natureza, mente, coração transformado. A mente do pecador não convertido está sob o total domínio do pecado. É o que a Bíblia diz. Seu coração é fonte de maldade. Porém, o novo nascimento muda esse quadro, pois o salvo tem a mente de Cristo, certo? A natureza, ou seja, o coração do convertido é também transformado. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso aqui em Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 14, né? Segundo aos Coríntios 4:4, primeiro, vamos ler aqui. Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Provérbios 6, versículo 17 a 14, diz o seguinte: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração,
todo tempo maquinam o mal, semeando contendas. Essa é a atitude do homem que anda com a mente, certo, guiada, o homem que anda guiado pelo príncipe, né, por aquele que domina esse século, por aquele que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Então ele cegou a mente dos incrédulos, né? E ele conduz os homens nessas práticas que eu acabei de passar aqui para você. Então o homem do pecado, o homem que vive no pecado, ele tem esse comportamento, né? Então são pessoas perversas, coração maldoso, né? Maligno, pessoas que maquinam mal, pessoas que andam semeando a contenda, pessoas que são perversas de boca, de lábios, elas são dominadas pelo mal. Mas aí a palavra de Deus chega e aí tem uma nova mente, o coração transformado. Se o coração é fonte agora da presença do Espírito Santo de Deus, porque todo mal caiu por terra. Quando que ocorre isso? Quando ele entrega a sua vida ao Senhor. Então, porém, o novo nascimento muda esse quadro, certo? De uma forma que o salvo tem agora a mente de Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, vai dizer o seguinte, ó: e lhe darei o coração, o mesmo coração, e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, louvado seja o nome do Senhor. Então, por pior que seja a atitude do homem, por pior que seja a condição humana, muitos sendo levados a praticar a violência, o roubo, o assassinato, né? Ele pode ser o ladrão, ele pode ser pior, que alguém vai olhar para ele e vai dizer assim: isso aí não presta mais para nada. Mas a promessa de Deus é que o Senhor, através de Jesus Cristo, ele transforma esse homem, essa mente, antes dominada pelo mal, pelo príncipe deste século, mas agora transformada através da palavra de Deus. O homem passa a ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. É o que diz aqui em Ezequiel. O Senhor vai dar um coração novo, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Meu irmão, creia, amém, acredita, porque muitas vezes, quantos julgam e acham que não tem mais jeito, mas tem sim. Deus transformou a vida de Paulo. Paulo mandava matar os cristãos, ele ia com cartas ali para destruir o povo de Deus. Mas o homem, por pior que seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e entrando esse poder regenerador que é a palavra de Deus, o homem encontra uma mudança de vida. Então não vamos perder a nossa fé, nem vamos desistir, porque a Bíblia diz que quando alguém olha e diz assim, mas alguém olhou para Paulo e dizia, mas Senhor, como? Ananias disse, Senhor, como? Eu vou orar por ele. Mas o Senhor diz, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, para fazer a obra. Então, meu querido, eu me dirijo a você, eu não sei como está a sua vida. Talvez você está se sentindo a pior pessoa, você acha que tem mais jeito para ti? Tem. Reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. Recebe a palavra de Deus na sua vida. Essa palavra está chegando para você neste momento, é porque Deus tem uma resposta para você, Ele tem vida para você, perdão para você. Amém? Ele pode transformar a sua situação, a sua história. Mudança de atitude, resultado natural da conversão, é colocar a casa em ordem, é consertar a vida. Jesus ama o pecador, mas exige abandono do pecado. A mulher samaritana, pregamos ontem sobre a mulher samaritana, certo? Deus exige abandono do pecado. Aquela mulher,
A Bíblia diz lá em João 4,18, porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mas o Senhor revelou para aquela mulher. E quando ela diz, eu sei que tu és profeta, Jesus estava dizendo para ela, você precisa entender que eu sou muito mais do que profeta. Aquela mulher estava ali querendo entender, né, como que Jesus ia tirar água. E aquele poço era o poço de Jacó, mas Jesus estava dizendo para ela, você está bebendo de uma água, de um poço natural. E eu quero dizer para você, em outras palavras, eu sou o poço. Eu sou mais do que um poço, eu sou a fonte inesgotável. Aquele que beber de mim, dessa água que eu der, nunca mais terá sede, porque essa água vai fluir para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então aquela que havia sido flagrada em adultério, disse, né, aquela pecadora, essa tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, o marido que tinha não era o marido dela, e a outra era a mulher pecadora, pega em adultério. O que Jesus vai dizer para aquela mulher? Vai, e não peques mais, lá em João 8, versículo 11. Olha, o Senhor tem uma palavra para todo aquele que vive no pecado. O Senhor tem uma palavra de salvação. Ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele te ama. Ele ama o pecador. Ele vai dizer para Zaqueu, e Zaqueu recebe aquela palavra, ele assumiu o compromisso de restituir em quadruplo, caso houvesse defraudado alguém. E mesmo alguém criticando, olha, ele está na casa de um pecador, a resposta de Jesus é essa, eu vim para o doente. Ele veio para transformar a vida, amém? Para tirar o homem da cegueira, para tirar o homem da lama, para tirar o homem de uma vida suja, de uma vida imoral, de uma vida triste, de uma vida angustiada, de uma vida sem sentido. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa se ele mora na favela, se ele mora na aldeota, se ele mora na cidade mais rica desta terra. O importante é o homem saber que da boca de Jesus, do coração de Jesus, tem o socorro, tem a palavra de vida. Para finalizar, testemunho na comunidade. Dessa nova vida, ela começa lá de dentro para fora. A nova vida ela é mostrada através das atitudes, né? Nova natureza, mente, coração transformado, mudança de atitude. Então o Senhor espera de cada um de nós, daqueles que já reconheceram a mensagem da salvação, que tenham atitudes que glorifiquem o nome dele, que realmente mostre que agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa redimida, regenerada pelo poder da palavra, para que possa dar um bom testemunho na comunidade. Quantos testemunhos tristes, né, irmãos? Pessoas que se dizem salvas, libertas, certo? E precisa pagar dívidas, porque estão devendo, saem na rua e as pessoas olham para elas, se tornaram pessoas com mau testemunho. E isso não é nova vida, isso não é vida nova, certo? Testemunho na comunidade. As mudanças ocasionadas pelo Evangelho em nossa natureza têm como resultado o bom testemunho. Mateus 12, 33 a 37 diz, agora essa árvore ela tem que produzir um bom fruto, fruto bom, porque a árvore que produz fruto ruim, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Mas não basta produzir fruto, tem que produzir frutos bons, dignos, para que alguém possa ver a sua vida e dizer, realmente, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mesmo com defeito, porque ninguém é perfeito, mas você está dando um bom testemunho para a glória do nome de Jesus. O regenerado rompe radicalmente com a velha vida e demonstra que sua natureza foi mudada. A qualidade do fruto revela a natureza da árvore. Se é uma árvore boa, o fruto vai ser bom, né? Vai ser bom. O salvo tem um estilo de vida que não irá mais conformar-se àquele que impera no mundo. Então, a pessoa que serve a Deus de verdade, que tem compromisso com Deus, intimidade com Deus, irmãos, ela não se conforma mais com esse mundo, porque quem rege este mundo, né,
quem anda guiando este mundo, o mundo anda segundo o curso das trevas. Mas o salvo, ele não vai se conformar com este mundo. Para fechar aqui, vou deixar para você Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, 12 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra para o seu coração, para o meu coração. Nova vida em Cristo. A nova vida resulta de uma mudança interior, certo? Essa mudança, ela tem que acontecer, é necessária acontecer. E há possibilidade de mudança através da palavra pelo Espírito Santo. A concretização da mudança ocorre quando se entrega ao Senhor e se anda segundo a palavra de Deus, né? Guiado por Deus. E a nova vida é mostrada através de quê? Das nossas atitudes. Uma mente nova, um coração novo, transformado pelo poder de Deus, uma mudança de atitude, tem que mudar as atitudes, e um testemunho diante da comunidade. Então não nos conformamos com este mundo mau. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus se torna, de alguma forma, inimigo desse mundo corrompido. Amém? Mas escolhamos estar debaixo da nuvem da graça e da bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Espero que essa palavra venha te ajudar para que você viva uma vida nova, em novidade de vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, agora e sempre. Amém. Sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus.